a superficialidade da reforma. Talvez também o ensino fosse colorido pelo estado das coisas durante o reinado de Joaquim, quando as profecias foram escritas. Nas profecias dos primeiros anos de Joaquim, esperança e desespero alternam. Ainda se faz a oferta de perdão, mas a impressão deixada pelos discursos deste período é que o profeta está inteiramente convencido de que as condições de perdão nunca seriam aceitas. O povo pronuncia sua própria sentença. Quando Jeová pleiteou com eles, convertei-vos cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e os vossos feitos. A resposta deles em obras e não em palavras foi: mas eles dizem, não há esperança, porque após as nossas imaginações andaremos, e fará cada um segundo o propósito do seu malvado coração. Jeremias 18:12. Continua. O juízo vem a ser inevitável. Deixa comigo. Do 5º ano de Joaquim em diante, a sentença é lavrada. Jeremias é proibido de interceder mais pelo povo. Jeremias capítulo 7, versículo 16, 11, 14, 14 e 11. Porventura poderia haver um aviso mais terrível do que o seguinte: tu, pois, não ore por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Jeremias capítulo 7, versículo 16. Esperança no porvir. Na agonia da sua nação, o profeta predisse uma ressurreição para a novidade da vida. As promessas estão colecionadas no livro da consolação. Atenção, que capítulo 30 a capítulo 35 é chamado de livro da consolação. Profeta Jeremias, capítulo 30 a 35, livro da consolação. Uma série de profecias que ele foi especialmente instruído a escrever como recordação do propósito divino. Essas profecias incluem os seguintes pensamentos: a perturbação de Israel, Jeremias 4, 27. A perpetuação de Israel, Jeremias 4, 27. Capítulo 5, versículo 10 e 18. Capítulo 10, versículo 24. Capítulo 30, verso 11. A volta do exílio, capítulo 3, versículo 10. Capítulo 16, versículo 14 e 15. Capítulo 30, verso 10. Capítulo 31, verso 20. O rei messiânico, capítulo 23, versículos 5 e 6. O destino das nações. Ele tem uma mensagem para as nações, tanto como para Israel. Ele fala de um livro de profecia contra as nações, alguma parte a qual está incomparada no existente livro de Jeremias, capítulo 25, versículo 13. E trarei sobre esta terra todas as palavras que disse contra ela. Tudo quanto está escrito neste livro que profetizou Jeremias contra todas as nações. Sua mensagem às nações, como a Israel em sua maioria, de juízo. A saber, Jeremias 12, 14, 25, 29, 25, 31, 46, 10. Mas a mensagem tem palavras de esperança também. Jeremias 3, 17, 16, 19, 33, 39, 48, 47, Jeremias 49, verso 6 e verso 39. Informação importantíssima que você não pode deixar cair é essa agora. Reis da época de Jeremias. Josias, o nome significa Jeová cura. 16º rei de Judá, que reinou 31 anos, de 640 a 609 a.C. Depois de Amon, seu pai, registrado em 2º livro dos Reis, capítulo 21, versículo 26. Promoveu uma reforma religiosa baseada no livro da lei, 2º livro dos Reis, capítulo 22 e 23. Foi morto na batalha travada com o faraó Neco, em Megido. 2º livro dos Reis, capítulo 23, versículo 28 ao 30. Jeoacás,
cujo nome significa Jeová prendeu. 17º rei de Judá, filho sucessor de Josias, foi mau e após 3 meses de reinado foi levado em 609 a.C. pelo faraó Neco para o Egito, onde morreu. Observe, também chamado de Salum. Segundo livro dos Reis, capítulo 23, versículo 31. Segundo livro das Crônicas, capítulo 36, versículo do 1 a 4. A questão do nome, atenção à informação extra apostila, não está na apostila. A questão do nome, que é conhecido não só como Jeoacás, mas também Salum, é por conta do escriba que está escrevendo em local diferente. O que está escrevendo próximo do rei escreve de uma maneira, o que está escrevendo distante do rei escreve de outra, e a forma que o rei é conhecido naquele local de origem por suas tarefas e façanhas. Jeoaquim, Jeová firma, significa. 18º rei de Judá, filho de Josias, reinou 11 anos, de 609 a 598 a.C., em lugar de Jeoacás. O faraó Neco mudou seu nome de Eliaquim para Jeoaquim, segundo o livro dos Reis, capítulo 23, versículo do 34 até capítulo 24, verso 5. Jeoaquim queimou o rolo que continha a mensagem de Jeremias no capítulo de número 36. Joaquim significa Jeová estabelece. 19º rei de Judá, que reinou 3 meses em 598 a.C. Depois de Jeoaquim, seu pai foi um mau rei, sendo levado preso para a Babilônia. Registro em 2º livro dos Reis, capítulo 24, versículo do 6 ao 17. E liberado mais tarde, registro no livro dos Reis, no 2º livro dos Reis, capítulo 25, versículo 27 ao 30. Joaquim também era chamado de Conias, ao meio da Revista Atualizada, é a tradução bíblica que trata assim, Jeremias capítulo 37, verso 1, e também Jeconias, Jeremias capítulo 22, versículo 24 ao 28. Atenção, que é a mesma pessoa cognominada 2 vezes diferente. O nome oriundo, que é original, e os 2 nomes que entram como código, porque é dado por outro rei e por outra tradução bíblica. Zedequias, que significa justiça de Jeová, 20º e último rei de Judá, que reinou 11 anos, de 598 a 587 a.C., em lugar de Joaquim, seu sobrinho, que está constado no 2º livro dos Reis, capítulo 24, versículo 17. O rei Zedequias revoltou-se contra Nabucodonosor, que o derrotou e castigou cruelmente, e destruiu Jerusalém. Jeremias capítulo 21, versículo 1 ao 10 está o registro, também capítulo 37, verso do 1 ao 21, capítulo 38, verso do 14 ao 28, e 2º livro dos Reis, capítulo 24, versículo do 18, até capítulo 25, versículo de número 7. Manassés tinha deixado a Josias numa medonha herança de iniquidade, mas ele a enfrentou no poder de Deus, e o seu reino foi notável pela reforma religiosa. 5 anos depois da chamada de Jeremias, acharam o livro da lei no templo. A leitura desse livro resultou em confissão de pecado e na destruição da idolatria e dos sacerdotes idólatras. Infelizmente, Josias foi sem mandamento divino trabalhar com Neco, rei do Egito, e foi morto na batalha de Medido, cidade localizada perto do vale de Saron e de Jezreel, onde cruzavam 2 importantes rotas comerciais fortificadas por Salomão, registrado no 1º livro dos Reis, capítulo 9, versículo de número 15. E tornou-se cenário de grandes batalhas. Juízes 5, verso 19 a 21, 2º livro dos Reis,
23, 29. Tempo.